Olá gatinho, olá gatinha, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Ciência Rústica com o professor Rainer Machado. E nessa videoaula vamos estar falando sobre método científico. O que é o método científico, primeiramente? Bom, método científico é um conjunto de etapas, de procedimentos que precisam ser seguidos para se validar uma pesquisa científica. Para a gente chegar a um conhecimento científico, a uma conclusão, a uma teoria, uma lei, um princípio, a gente precisa seguir essas etapas do método científico, para que o seu estudo seja validado e aceito como científico. Porque se você seguir esse método científico, o seu trabalho ele vai ficar livre aí daquela subjetividade dos pesquisadores, ou seja, o resultado ele vai ser verdadeiro, ele não vai ser de acordo com o desejo ou a vontade do pesquisador. Vamos lá então, quais são as etapas do método científico? A primeira etapa, ela é a etapa da observação. Então o cientista, a pessoa que vai fazer ciência, ela observa um fenômeno, um acontecimento, ela observa às vezes um problema, e aí, depois que se observa isso se torna um assunto de interesse. Precisamos de resposta, de explicações a esse fenômeno, a esse problema que está acontecendo. Então, a partir da primeira etapa, que é a observação, nós vamos para a segunda etapa, que é o questionamento. Depois que se observa, se questiona. Por que esse fenômeno ocorre? Quais são os fatores que levam esse fenômeno a acontecer? Por que é desse jeito? Eu posso reproduzir isso de outra forma? Em uma outra situação, isso também aconteceria? Então se questiona, faz-se perguntas aí em cima desse problema, daquilo que foi observado, né, na primeira etapa. Então a primeira etapa, observação. Segunda etapa, o questionamento. A partir do questionamento e da observação, né, da observação e do questionamento, nós chegamos aí na terceira etapa do método científico, que é a formulação de hipóteses. Hipóteses são possibilidades, possíveis explicações para aquilo que eu observei. Então será feita ali as hipóteses, né? Esse fenômeno acontece devido a isso e aquilo, esse problema pode ser ocasionado por causa disso e daquilo. Você levanta possibilidades, possíveis explicações para o problema. E aí as hipóteses, elas podem estar certas ou não. Elas podem ser descartadas lá no final do seu estudo científico, ou elas podem ser melhoradas, né? Às vezes ela está certa parcialmente, precisa-se melhorar, retirar alguma coisa da hipótese ou acrescentar alguma coisa. Então, já vimos aí 3 etapas do método científico. Observamos, questionamos e elaboramos hipóteses. Agora, para validar, para verificar se as nossas hipóteses elas são verdadeiras ou não, se elas precisam ser melhoradas, aceitas ou descartadas, nós vamos para a quarta etapa do método científico, que é a experimentação, realização de experimentos. Então, os experimentos eles serão feitos aí de acordo com o que se está estudando, no objetivo de se levantar dados, informações, obter resultados. Então, esses experimentos aí podem ser feitos, por exemplo, dependendo da pesquisa, em laboratório, pode ser feito em pesquisa de campo, revisão bibliográfica, entrevistas, a depender aí do trabalho realizado. A partir do momento que é feita então a experimentação, são realizados os experimentos, nós chegamos na quinta e penúltima etapa, que é a análise dos resultados e aí a comprovação das nossas hipóteses, se elas estão coincidindo com os resultados obtidos ou não. Então a quinta etapa são os resultados. A experimentação gerou dados, resultados que eu vou analisar e vou conferir
se essas informações elas estão aí de acordo com as hipóteses que eu elaborei lá na terceira etapa. A partir desse momento em que nós verificamos as hipóteses, confrontamos elas com os resultados obtidos com a experimentação, nós chegamos na sexta e última etapa do método científico, que é a conclusão. Chegamos em uma conclusão. Dependendo aí da grandeza do trabalho, poderá ser formulada uma lei, uma teoria, um princípio para explicar, aquilo que foi observado lá no início, ou vamos chegar a uma conclusão, a uma explicação aí sobre aquilo que nós observamos lá na primeira etapa. Lembrando que pode haver variações aí sobre nome, alguma coisa aí dessas etapas do método científico, mas essa é a ideia, Essas são as 6 etapas aí do método científico para se validar aí um trabalho como sendo corretamente do ponto de vista da ciência. E lembrando que essa ciência é uma ciência no geral, não necessariamente é a ciência da natureza, e a química, a física, medicina. Essas etapas do método científico, elas também valem aí para as ciências humanas, Se você vai fazer um trabalho de psicologia, um trabalho aí de sociologia, filosofia, é preciso seguir essas etapas do método científico. Beleza, galera? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, por favor, deixe seu like, ativa aí as notificações, porque dessa forma você vai estar nos ajudando a continuar a crescer e produzir conteúdo de qualidade para mais e mais alunos aí do Brasil. Obrigado, até a próxima aula.